Oiê! Hoje a gente vai falar sobre o livro do autor moçambicano Mia Couto, Terra Sonâmbula. O livro foi escrito em 1922 e a história é dividida entre a história real, que é meio que está acontecendo no momento, e os cadernos, que seriam trechos do diário em que os dois personagens principais vão encontrar. Bom, a história se inicia quando um senhor chamado Tuahir encontra um menino adoecido num campo de refugiados. Lembrando que o nosso livro se passa durante a Guerra Civil Moçambicana, né? Que é quando Moçambique tá se tornando independente, tá ali nessa vibe de guerra, sabe? Então, nesse campo de refugiados, o senhor Tuahir encontra um menino adoecido com a doença da mandioca estragada, que afeta os nervos. Bom, então ele pega esse garoto e começa a cuidar dele. O nome do garoto é Muidinga. Então, a partir do momento que ele começa a cuidar desse garoto, né, o garoto acaba se esquecendo por conta da doença, mas Tuahir começa a cuidar de Muidinga. Então, eles começam a procurar uma casa, né, pra viver, porque como tava no período de guerra, tava tudo muito difícil. Então, eles encontram um ônibus queimado. Aí eles entram nesse ônibus, né, e começam a viver lá. Só que no que eles entram nesse ônibus, eles se deparam com uma cena meio horrenda. Um monte de corpo carbonizado, pra você ver como tava a situação do país naquela época, né. Então, eles decidem morar lá, apesar de ter todos os corpos carbonizados, já que o ônibus havia sido queimado, né? Teria pegado fogo. Porém, o Moidinga, ele é uma criança muito curiosa e ele repara que um dos corpos lá, que estão jogados, né? Não tá carbonizado. Então, ele chega pro Tuahir e fala, né? Ó, não tem, tá aqui, não tá carbonizado. Então ele olha e percebe que esse corpo tomou um tiro. Então ele começa a analisar esse corpo e ele vê que tá com uma sacola de alimentos e um diário. O Tuahir, né, preocupado com a sobrevivência dos dois, pega e fala: não tô nem aí por diário, vamos pegar os alimentos. Então o Tuahir pega os alimentos, porém o Muidinga pega o diário e começa a ler. E ele descobre que o diário era de um rapaz chamado Kinzu. Aí vai começar a história do Kinzu. E a partir desse momento em que o Moidinga encontra os cadernos do Kinzo, ele começa a ler esses diários e fica muito encantado pela história que é narrada ali. Então a gente tem ali no primeiro caderno, contando um pouquinho da história do Kinzo, né? Que morava numa vila muito pequena ali em Moçambique, com o seu pai, o Taimo, sua mãe, que é poucas vezes citada no livro, e o seu irmão, o Junito, o seu apelido é Junito, né? O seu nome é Junho. Oi? Que foi dado em homenagem à data da independência moçambicana, em 25 de junho. Então a gente tem ali a história do Kinzo se passando em meio à guerra civil ali do país, pós-independência, né? Conforme a guerra vai se avançando, é preciso esconder o Junito, né? Então, o Taimo, o pai do Kinzo, tem a ideia de esconder ele entre as galinhas. E aí ele vai, fica entre as galinhas, se cobre de pena e tal. E tem um momento do livro em que o pai do Kinzo começa a beber muito. Ele também é um pescador. E tem um dia que ele vai pescar e o Taimo não volta mais para casa. E aí a gente vê como a mãe do Kinzo começa a ficar desnorteada, começa a ficar louca, né, da cabeça. E e um tempo depois, o Kinzo descobre que o pai dele morreu. Tá estourado aqui a luz. E aí o Kinzo descobre que o pai dele morreu. E aí a mãe dele começa a ficar pior, né? E o Kinzo vai procurar o irmão dele lá junto com as galinhas e descobre que ele não tá mais lá, que ele fugiu, não se sabe onde o Junito tá. E nesse momento da história, a gente tem o Kinzo meio perdido, meio sem saber o que fazer da vida.
E em um certo dia, o Kinzo tem um amigo, o Surendra, ele é indiano, né? E tem uma vendinha ali na cidade do Kinzo. E o Surendra também trabalha com um moçambicano, o Antoninho. E um determinado dia, a venda do... Ai, a venda do... Ah, esqueci o nome dele. Do Surendra, a vendinha do Surendra é atacada, né? Ela vai ser roubada. E ali, de repente, chega um cara de capa vermelha, de roupa vermelha. E todo mundo fica assim com medo, chocado, assim, de ver aquele cara ali. E o assaltante fica com medo, aquele cara ali. E o assaltante fica com medo e foge. E nesse momento, a gente tem o Kinzo muito interessado pela situação que acabou ali de acontecer. E ele vai e pergunta pro Surendra: cara, quem é esse homem que apareceu? Por que essa roupa vermelha e tal? E aí a galera lhe responde que esse homem era um guerreiro Naparama. E os guerreiros Naparamas defendem as injustiças, né? Um detalhe aqui é que o Surendra sofre muitos preconceitos ali, já que ele é um indiano. Ele sofre muitos preconceitos ali do pessoal, inclusive do homem que trabalha com ele, o Antonin, que é um moçambicano. E mais pra frente vai tentar passar a perna nele, né? Porque ele também não gosta do Surendra. Ele tem preconceito, tem receio com o Surendra, né? E depois desse ataque aí, a vendinha, o Kinzo fica encantado, então, com o guerreiro Naparama e fala: eu vou ser um guerreiro Naparama. Eu quero e eu vou ser. Aí ele vai atrás de um feiticeiro que pode dizer pra ele como ele vai se tornar. E aí ele fala: Kinzo, você vai ser um guerreiro Naparama, mas o espírito do seu pai vai caçar você. O espírito do Taimo vai estar atrás de você. E pra você despistar ele, você primeiro precisa passar pela água e depois pela terra, e nessa ordem. E além disso, você deve batizar o seu barquinho com o nome do seu pai. Senão, se você não fizer isso, vai atrair maus presságios. Depois desse momento, a gente tem uma volta para a história do Muidinga e do Tuahir, em que o Muidinga começa a perguntar para o Tuahir: Tuahir, aonde você me achou? Da onde eu vim? E aí o Tuahir meio desconversa, né? Sai assim do assunto. E aí o Muidinga volta a ler e a história do Kinzo retoma. E aqui nessa parte que a gente retoma, o Kinzo tá ali no seu barquinho e aí começa a acontecer umas coisas muito loucas. O remo dele começa a virar folha, ele coloca a mão na água e de repente a pele dele é escamas e tudo começa a virar peixe. E ele precisa assim sair correndo pra margem. E quando ele toca num banquinho de areia, aquele banquinho de areia vira um grande gigante. E ele precisa derrotar aquele gigante e de repente o espírito do pai dele aparece. E aí o Taima fala assim pro Kinzo: Kinzo, você fugiu da nossa casa, você abandonou tudo para virar um guerreiro Naparama, isso não vai acontecer. E essa sua viagem vai dar errado por causa de uma ave que o Taimo vai mandar pro Kinzo e fala assim: o dia que essa ave te encontrar, você vai entender essa confirmação que eu fiz. E essa ave seria ali pela parte mística ali, pelas histórias de Moçambique, seria a Manfana, que destrói viagens, acaba com viagens. E aí, nesse momento, o Kinzo não sabe se o que ele tá passando ali é real ou é um sonho. E aí, a história corta e volta novamente pro Muidinga e pro Tuahir. E aí, retomando o capítulo anterior, né, do Muidinga, ele volta a perguntar ao Tuahir sobre a vida dele, como ele foi encontrado. E o Tuahir fala que encontrou o Muidinga muito doente com a doença da mantacaça, ou maquela, né? Que é uma doença que afeta os nervos e ocorre quando se ingere uma mandioca podre. Então, essa doença ali afeta os nervos do Muidinga. E a gente sabe, tem certeza nesse momento que os dois não são parentes. O Tuahir encontrou ele e ele estava cuidando ali de uma criança doente. E aí, novamente, a história retoma lá pro Kinzo. E aí a gente tem o Kinzo andando ali por essa ilha e chega ali num local que tem uma população
chamado de Mate-Mate, né, ali o local, e ele é recebido ali pelo Asani, que é o secretário do governador ali de Mate-Mate, e fala assim pro Kinzo, dá um alerta pra ele, e fala, Kinzo, tá vendo ali, bem ao longe ali? Longe, não tão longe ali, aquele barco que encalhou ali atrás, ele era um barco que trazia mantimentos pra guerra civil, e encalhou, o barco encalhou, e o governo aqui tá investigando quem teria encalhado esse barquinho. Então, você fica esperto, abre teu olho, que você pode ser acusado. Porque aqui qualquer um é suspeito. Então você fica esperto. Depois disso, a gente tem ali o Kenzo participando de uma cerimônia com a galera ali de Mate-Mate. E ao cair da noite, ele retorna ali pro seu barco para dormir. E ele começa a pensar sobre o barco que tá ali encalhado com mantimento e sente uma vontade enorme de ir lá no barco e ver o que tem ali. Aí ele vai no barco e encontra uma mulher, a Farida. E aí ela conta a sua história ali pro Kinzo, explicando por que ela tá ali. E ela diz que tá ali dentro daquele barco já faz muito tempo, e que ela é um fantasma. E fala, me abraça pra eu te contar a minha história. E aí ela conta a sua história ali pro Kinzo, explicando por que ela tá ali. E ela diz que tá ali dentro daquele barco já faz muito tempo, e que ela é um fantasma. E fala, me abraça pra eu te contar a minha história. E aí a gente tem um corte voltando ali pra história do Mujinga. E em um episódio de caça de comida, ele e o Tuahir, o Mujinga e o Tuahir, são presos por um homem que se chama Siqueleto, em uma armadilha. E eles são presos, e aí o Siqueleto fala, gente, eu vou ter que matar vocês. A gente tá em guerra, eu vou ter que matar vocês, cara, não vai dar pra soltar. E aí ele mantém ali os dois presos, e aí o Tuahir começa a contar umas histórias pra ele. O Mujinga escreve lá uma coisinha na árvore, em algo que o Asani não consegue ler. E ele fala, que isso, Mujinga? Ah, Asani, isso é uma homenagem pra você. E nem era, sabe? Mas aí o Asani se comove e deixa os dois irem. E a gente tem aqui uma parte em que o Asani tem uma morte muito curiosa, fantástica. E a morte dele ocorre assim, ele está ali no momento, coloca o dedo no ouvido, quando ele tira, jorra um rio de sangue até ele morrer. Jorra muito sangue até que ele morra sem sangue, né? E aqui a gente tem um momento metafórico em que a fantasia começa a invadir ali o mundo real do Muidinga. O momento em que, em meio a tantas coisas ruins, tanta tristeza e dor ali de guerra civil, ele começa a encontrar um refúgio ali na literatura que ele estava lendo, que tinha muita fantasia, né? Mas uma fantasia com explicações lógicas, quer dizer, com referências lógicas. E essa fantasia começa a invadir o mundo do Muidinga, né? Seria uma espécie de refúgio do mundo real. E aí a gente volta com a Farida contando rapidamente a história dela, falando como ela foi parar ali no barco. A gente sabe então que ela era de uma tribo. E a mãe da Farida teve filhas gêmeas. E ali para aquela tribo, gêmeas eram um mau presságio. Então a Farida e a mãe dela são expulsas ali daquele lugar e ficam só com a irmã dela. Então a gente tem ali as duas sendo expulsas mesmo, né? A gente sabe que um tempo depois, a Farida conta que um casal de portugueses a adota. E o Romão, que é o patriarca, abusa ali da Farida e acaba engravidando ela, né? E esse filho que ela vai ter passa a se chamar Gaspar. E eles são separados. A Farida é separada. Ela tá vivendo, assim, só de corpo, mas ela não. O seu espírito não tá vivo. Ela tá só em busca do filho e até que ela o encontre, o seu espírito está morto, né? Apenas de corpo ela está viva. E aí o Kinzo se e diz que vai encontrar o Gaspar. E só depois de encontrar o Gaspar é que ele vai continuar seguindo o sonho dele, que é se tornar um guerreiro na Parama. Bom, agora eu vou contar uma parte da história em que o Kinzo, ele vai sair de Mate-Mate junto com o Quintino Masuna. E aí, quando eles saem da ilha de Mate-Mate, eles vão chegar em um campo de refugiados, onde eles vão encontrar uma mulher que ela conta que é tia da Farida, e ela revela pro Kinzo e pro Quintino Masuna que ela
é tia da Farida. E aí ela conta que a mulher do administrador é a irmã gêmea da Farida. E aí eles ficam com essa revelação, né, quando eles estão aí na busca pelo Gaspar. Aqui a gente vê o Tuahir, que foi picado por um mosquito e começa a passar muito, muito mal. E ele e o Muidinga estão em um pântano, precisam construir uma jangada para chegar ao mar. E aí, em cima dessa jangada, o Tuahir fala pro Muidinga: Muidinga, eu tô muito ruim. Eu tô muito ruim, eu vou morrer, chegou a minha hora. E aí ele pede pro Muidinga realizar o desejo dele, que é levar o Muidinga, perdão, levar o Tuahir pro mar e deixar que ele morra ali. Que ele seja levado por um barquinho ou pela própria jangada ali que eles estão e vá pro mar. Mas precisa ser um momento específico, que é quando a maré está cheia, que é quando ele pede pro Muidinga não empurrar ele, que ele só deixar o Tuahir ir quando a maré chegar, levar ele. A gente volta novamente para a história do Kinzo, que ele tá ali descansando em uma árvore, na sombra de uma árvore, e de repente um monstro aparece, e quando ele toma forma, é o pai do Kinzo, né, o Taimon. E aí, nesse momento, ele fala: Kinzo, olha pro céu. E aí, lá tá a Manfana, a Manfana, a ave, né? Que ele tinha falado que seria um presságio e que acabaria com a viagem do Kinzo. E nesse momento, o Kinzo tá ali escrevendo nos seus diários. E o Taimo pergunta: o que é isso aí que você tá fazendo? Aí o Kinzo responde que ali ele tá escrevendo tudo o que ele passa. Todas as suas experiências para poder fugir daquele terror que ele tá vivendo em meio à guerra, né? Em meio àquela desgraça que ele tá passando ali. Que só assim ele consegue se manter são. Só assim ele consegue se manter forte, né? Que é o papel da literatura. É a rota de escape do mundo real. E aí, ao ver aquela situação, o Taimo se comove um pouco e diz: eu acredito, Kinzo, eu acredito que você... E aí ele diz que acredita que o caderno do Kinzo possa ser encontrado um dia por alguém que possa sonhar tão alto quanto o Kinzo sonha. E que sonhar é importante em meio à guerra. A gente retoma novamente para a história do Muidinga e do Kinzo, em que eles estão a caminho ali da praia, mas a jangada quebrou, não deu muito certo, e aí eles estão em busca de outro barquinho, e aí o Tuahir, ele fala ali: Muidinga, olha ali no fundo aquele barquinho ali, traz aqui, traz aqui. Aí o Muidinga vai atrás desse barco, traz pro Tuahir e fala: Tuahir, você não acredita, olha o nome desse barco. E era Taimo, o nome do pai do Kinzo. Esse barco era do Kinzo, foi o barco que ele batizou com o nome do pai dele, foi o que ele foi a ilha de Mati-Mati, enfrentou o espírito do pai dele. E aí o Tuahir ali não acredita muito, acho que ele tá meio inventando, mas ok. Aí ele se deita ali no barquinho, o Muidinga leva ele pro mar e ali o Tuahir morre. E nós temos depois o Muidinga voltando pro ônibus e ali um breve corte voltando para a história do Kinzo, que é... E ali a gente tem o Tuahir, que volta a procurar o Gaspar e avista um ônibus queimado e entra assim nesse ônibus, e aí de repente ele sente um baque, ele não entende direito o que aconteceu e ele cai no chão. Aí ele percebe que levou um tiro, mas ele ainda tinha muita força ali, ele tava ali no morre, meio desfalecido. E aí de repente ele viu que alguém vinha se aproximando e viu que era uma criança que chegou, um menino que chegou e se aproximou ali dos cadernos dele. E nesse momento, o Kinzo pensou: enfim, eu encontrei o Gaspar. E aqui acaba a história com a gente descobrindo que desde o começo o Muidinga era o Gaspar, e aí a gente retomou pro início, né? Muito, muito louco. A gente tem aqui, nesse livro, umas características aqui de maneiras gerais, uma crítica à guerra civil, né? Sobre essa história ali de encontro parental, entre a destruição
da população, né? A gente traz aqui uma abordagem crítica do preconceito, né? Da xenofobia ali com o Surendra. Temos também esse olhar literário sobre a escrita, né? Essa visão que os personagens tiveram em relação a outros sobre o escape deles com a leitura e com a escrita do mundo real, do mundo do terror para um mundo imaginário, de reconforto. E temos também o realismo fantástico, que é essa extraviação ali do fantástico das histórias do, do, do Kinzo, em que passa para o mundo do mundo dele para o mundo do Muidinga, né? Que passaria ali a história do livro, mas que pode ser real porque são relatos próprios e passa ali para a realidade. Tá, a gente tem novamente esse refúgio ali da literatura, né? Em que pode ser interpretado como as histórias ali ancestrais, né? De Moçambique, um pouco ali das tradições, do folclore, talvez até de Moçambique, né? Oi! Bom, eu tô aqui para falar sobre o contexto de Terra Sonâmbula. É um livro de literatura luso-africana, como se é chamada, pelo autor de Mia Couto. É um livro que se passa em contexto histórico do final do século XX, quando Moçambique estava passando pelo final de uma guerra civil, após eles terem conseguido a independência de Portugal. É um livro em que as narrativas são intercaladas, porque é uma história dentro da outra. Então, um capítulo é a história do livro e outro capítulo é a história que se encontra dentro do livro. E retrata o sofrimento do povo africano em meio ao domínio europeu, né? E ao longo desses anos de guerra, de caos, eles perderam a identidade deles, a cultura. Então eles ficam nessa busca, nessa luta para se reconhecerem, para se encontrarem de novo aos seus costumes, culturas, e fica nessa busca por identidade. E como é que eles fazem isso? Vão pegando resquícios, né? De lendas, contos, do folclore da cultura africana, em meio a todo o caos que vai acontecendo, em meio a toda a tragédia, e é a mistura da dura realidade com a esperança dos sonhos que eles têm, que é bastante retratado no livro isso. E aí, o que acontece? É uma prosa poética, né, de bastante neologismos, que o Mia Couto se espelha bastante no outro autor, Guimarães Rosa, nessa criação, né, nessa invenção de palavras que você vai encontrando no decorrer do livro. O Mia Couto traz essa denúncia social, né, do povo africano. Acontece também o realismo fantástico, se você encontra, se você for ver as histórias, elas são muito loucas, assim, entre aspas. São muito simbólicas, muito metafóricas. E aí são várias histórias assim que você vai encontrando, você vai relacionando com a cultura, com a história e com o sentimento do povo africano. A narrativa, o Mia Couto ele também traz bastante a narrativa oral dos anciões. Ele pega bastante na fala desses anciões, no livro você pode perceber isso, no meio da leitura, que é aí que eles conseguem puxar essa identidade deles, que por meio desses contos, porque né, não teve ninguém ali para escrever. Então era do povo mais antigo, os anciões, que vai passando esses saberes, esse conhecimento para as outras gerações. E é por meio dos anciões que eles vão construindo de novo, reconstruindo, né, a identidade deles. Na história, a gente encontra um simbolismo muito forte do
principal personagem, o Muindinga. O Muindinga na história se passa que ele pega uma doença e após ele pegar essa doença, ele perde totalmente quem ele é. Ele não sabe andar, é como se fosse um bebê. Ele tem que aprender tudo novamente. Ele não sabe andar, não sabe nada dele. E aí um senhor, no caso um ancião, o Vixe, agora eu não lembro direito o nome. Mas bem. Ele encontra o Muidinga e ele começa a cuidar dele e a ensinar tudo para ele reaprender as coisas após pegar a doença. E então, o que isso passa pra gente? Se a gente for analisar todo o contexto, a história do livro, esse simbolismo presente, a gente percebe que o Muindinga é a própria cultura africana, que não tem a houve um probleminha aqui. Bom, então o que é, né, esse menino que pegou essa doença, que não sabe mais quem é, que não sabe como se comportar, como andar, essas coisas? É a própria cultura africana, porque que foi se perdendo ao longo do tempo. Chegou o domínio europeu, tiraram tudo deles, né, exploraram esse povo, e aí é a própria identidade que se foi perdida. A cultura, sabe? Então, ele vai se conhecendo, se descobrindo através do ancião, que é o Turri, algum nome, agora tá travando o nome, desculpa, mas você sabe quem é. O Turri, e aí vai ajudando ele a descobrir isso. O que é muito importante, muito legal, bonito, porém, tipo, trágico, né, mas... é emocionante, né? E aí descobri e vai vendo quando eles encontram o caderno do Kizur, que ele encontra o caderno do Kintu e aí lá tem várias histórias dos guerreiros de Naparama, então ele quer ser um guerreiro e aí ele, sabe, fica assim encantado com as histórias, com o que acontece. E aí o Kinzur contando aquilo. Então é a literatura que eles criam em meio a essa guerra, né, presente nos cadernos do Kinzur, é o escape deles, dos horrores da realidade. E onde eles vão se encontrar novamente, onde eles vão reconstruir a identidade deles. Bom, o Mia Couto foi um escritor, poeta e jornalista moçambicano que nasceu no ano de 1955. Ele ganhou o Prêmio Camões em 2013 e ele é considerado o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior e um dos autores estrangeiros mais vendidos no país Portugal, né? Eu falei errado, Portugal. Bom, ele escreve a história, né, do livro que estamos analisando, Terra Sonâmbula, em 1922. E nessa história, ele explora bastante a fantasia, né? Apesar de ter uma narrativa contada através de poemas, né? Tem muita poesia dentro do livro. Ele explora bastante esse lado fantástico, né, do livro. Tanto é que em muitas cenas a gente vê isso. É isso, um pouquinho do autor.